Muito boa tarde para você ligado na Rede Sim de televisão, canal 8, TV Ideal. Estamos chegando com a segunda edição do Tribuna do Esporte. A primeira edição acontece sempre às terças, de 22 às 23h30, e a segunda edição sempre às sextas, de 12 às 13 horas, sempre falando das coisas do futebol profissional, do futebol dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, Vasta Gama, Fluminense, Botafogo, Flamengo, e também, é claro, não deixando de falar da equipe do Volta Redonda, Futebol Clube Volta Redonda, que é time de Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda que sagrou-se no ano de 2016 campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente chega sempre em nome do Unifoa. O Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Unifoa, formando para a vida. E também em nome de Giba Imóveis. Giba Imóveis vende, regulariza seu terreno, aluga o imóvel que você tem a necessidade de alugar. Tem toda uma equipe preparadíssima para poder atender. 3347-0321, 3347-0321 é o telefone do Giba Imóveis. Pode ligar, agendar uma visita, tirar as suas dúvidas. Como disse, tem uma equipe super especializada para atender você e direcionar sempre para o melhor negócio. Hoje a gente fala da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que tem aí, acontece toda ela, já começou no meio de semana, tem rodada hoje. O Fluminense joga com a equipe do Vitória, o Botafogo joga amanhã contra a equipe do Curitiba, inclusive casa cheia. Vou tratar daqui a pouco desse assunto com o Guilherme. O Botafogo conseguindo vender 12 mil ingressos ontem, até às 17 horas. Casa cheia o jogo entre Botafogo e Curitiba. A gente vai falar também do confronto do Flamengo, confronto importantíssimo. O Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Mineiro e a gente quer saber que Flamengo é esse que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Parece que vai voltar com 3 atacantes o técnico Zé Ricardo, e de uma coisa eu não tenho dúvida: será um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente entende assim um confronto de briga lá em cima, briga por vaga na Libertadores, briga pelo segundo lugar. O Flamengo hoje é o segundo colocado, mas tem aí o Atlético Mineiro no seu encalce, no seu calcanhar. A gente vai falar sobre isso também, vai dar uma pincelada sobre o que está acontecendo no Volta Redonda Futebol Clube. Não tem muita novidade, mas a gente vai falar um pouco também da equipe do Volta Redonda. A gente tem falado exaustivamente sobre o planejamento do Volta Redonda para o ano de 2017, o que espera a equipe do Voltaço. Já tem aí mais ou menos uma previsão orçamentária no que diz respeito à questão da televisão. Isso é importante, mas o clube está aí com os pés no chão, se planejando para a temporada de 2017. Aqui do meu lado, o Guilherme, companheiro aqui, já virou figura carimbada aqui no Tribuna do Esporte, no Tribunal Esportivo também. Lembrando que eu já faço um convite para você: Tribunal Esportivo toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite, na Nova Sul Fluminense AM 1390. O Guilherme gentilmente comparece lá toda segunda-feira, ele e o Daniel Felipe, aqui também no Tribuna do Esporte. Hoje, 2 alvinegros debatendo aqui. É lógico, não vamos falar mal do Botafogo, até porque o Botafogo não está merecendo, não é verdade? O Botafogo está merecendo elogios. Guilherme, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Tribuna. Boa tarde, Carlos Samuel. É um prazer novamente estar participando do Tribuna, né? Mais uma sexta-feira, final de semana. Vamos estar falando aí sobre essa rodada importantíssima, né, do Campeonato Brasileiro, que no meu ponto de vista é a rodada que daqui para frente é a mais importante, né? A gente tem alguns enfrentamentos entre os times que estão na frente e pode já estar decidindo, né, definindo o campeão da competição, e também a briga ali pela a segunda vaga e a terceira vaga para a Copa Libertadores, né? Como você mesmo disse, não vamos falar do Botafogo mal, pois o Botafogo está merecendo. Está bem, Botafogo, isso, né? Mas também não vamos falar mal dos outros times do Rio, também estão merecendo. Acho que
O futebol carioca, ele está vivendo assim, um momento muito bom. Verdade. Muito bom mesmo. Temos o Fluminense patinando um pouco no campeonato, na Série A. O Vasco da Gama que deu uma caída na Série B. Mas, no geral, acho que o balanço ele é positivo e vai ser positivo. Acredito que tenhamos pelo menos o Flamengo classificado direto para a Libertadores, Botafogo e Fluminense na pré-Libertadores, eu acredito ainda no Fluminense. E, de repente, um título pelo Atlético Mineiro coloca mais uma vaga. Mais uma vaga, né? Não é? E, de repente, fica menos difícil para o Fluminense atingir uma vaga na pré-Libertadores, depois de torcer para a classificação definitiva dos dois e tomara que tenhamos aí Botafogo, Flamengo e Fluminense na Libertadores para o ano que vem. Eu queria começar, o Guilherme, falando aqui da equipe do Volta Redonda. O Volta Redonda ele vai esperar a reunião do arbitral até para poder tomar algumas iniciativas. Renovação com boa parte do elenco já aconteceu, mas o Volta Redonda precisa agora contratar. Ele já sabe 90% com quem ele vai poder contar e já sabe, é lógico, com quem não vai poder contar, que é a rapaziada que saiu. Já tem mais ou menos, pela previsão orçamentária da televisão, da cota de televisão, a gente calcula, baseado aí no cálculo do Manuel Alves, de 2 a 3 milhões em relação ao Campeonato Carioca, que já é uma boa receita. Com certeza. Na verdade, e o Voltaço esperando a reunião do arbitral para definir datas, aquela coisa toda, para poder sair para contratação e contratações que serão pontuais no time. O que você pensa disso? O que você acha das renovações que já foram feitas? Então, Carlos Samuel, ontem a gente teve a notícia que o lateral Henrique, né, voltou para o Volta Redonda. Isso, Henrique. O Henrique que participou do Campeonato Carioca desse ano, né, já tem uma experiência na equipe. É um bom lateral, né, com a saída do Osmar, ele pode estar vindo para cumprir a necessidade que o Volta Redonda tem naquela lateral. Tive a informação também, né, saiu uma notícia ontem do Jornal de Santa Catarina que o Nilton fica mais distante. Alguns torcedores pediam a volta do Nilton pro Volta Redonda, porém ele está muito bem no Criciúma e demonstrou a vontade de ficar lá em Santa Catarina. Então eu acredito que ele não volte. Assim como o Thiago Amaral também depende de parte de contrato, né? Acredito que ele esteja querendo receber um maior salário, então vai ter que sentar com a diretoria ainda e rever essa situação. Ele tem contrato com o Volta Redonda até o final do ano que vem, está emprestado para o time do Cuiabá. Em relação a essa cota de TV, eu acredito que a diretoria vai saber o que fazer, né? É uma diretoria, como você mesmo disse, trabalha com o pé no chão, né? É uma diretoria que sabe o que faz, que não faz muita alarde nas suas contratações, porém a contratação é pontual, as que vêm. Pelo menos a experiência que a gente teve nesse ano, né? A gente no mesma época do ano passado discutia os jogadores que vinham para o Volta Redonda e a gente não tinha tanto conhecimento em relação a nome, né? Eram jogadores desconhecidos. E quando começou o ano, Volta Redonda fez um excelente campeonato carioca, foi campeão da Copa Rio, um título de expressão dentro do estado, né? E fez a brilhante campanha na Série D, que todos sabem, de forma invicta, foi campeão. Então, assim, eu acredito que com essa cota de TV, que para um time pequeno, né, pequeno no cenário nacional, a gente não pode ser medíocre em falar que o Volta Redonda é um time grande, né? Porte, é grande no nosso coração, né? Porém mas é um pequeno que é organizado, que Isso. tem estrutura, que tem condições de pleitear, por exemplo, uma Série B do Campeonato Isso, com Brasileiro, certeza. né? Pode sonhar com isso. É um time novo também, né? Tem tudo para verdade. conseguir subir outros patamares. Mas eu acredito que essa cota é importante, né? O Volta Redonda, tendo um número já estipulado, possa fazer, né, o seu planejamento bem para o ano que vem. Né? Porque tudo depende do dinheiro, né? Se não tiver essa condição financeira, aí fica complicado, né? Isso. E até então também a gente não tem informações em relação a patrocinador que esteja chegando, né? Tá andando meio que a passos curtos, né? A gente não tem essa informação. A passos de cágado, né? Não é nem de tartaruga, a passos de cágado. A gente sabe que, principalmente a gente que trabalha com marketing, a gente sabe que está complicado. O mercado está muito engessado, ele está muito difícil, não está fácil. Temos agências
Essa semana eu tive a oportunidade de falar com um amigo de uma das maiores agências de publicidade de São Paulo, cortando gastos, cortando custos, né, não investindo. E há uma competição muito, muito forte quando a gente fala de mídia, com as plataformas digitais que são baratas e são eficientes. Verdade. Né? Um anúncio num portal desse aí, só no portal do Cunha que custa caro, né? Não, No portal do Eduardo Cunha custa R$200 mil. Mas são mídias baratas que acabam direcionando o patrocinador nessa crise que nós estamos, mais para a internet. Por que eu estou falando nisso? Porque tem um reflexo no patrocinador do clube, em potencial. Não só do Volta Redonda, não, mas do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, qualquer geral, time, né? Aí, em geral. Então, há uma redução, o pessoal vai muito para as plataformas digitais, e dependendo do produto do cliente, ele não vai querer investir num time de futebol, a não ser que tenha a ver a marca dele com a questão do futebol, com o esporte, com o futebol particularmente. Então, não vai ser uma missão muito fácil conseguir patrocinador, mesmo classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade. E tem algo que me preocupa também, o Carlos Samuel. A gente sabe que os olhos voltados para o Volta Redonda, dentro do estado, no ano que vem, e até mesmo fora do estado, por ser um time que vai disputar a Série C, então muitos que esperam que ele já incomode já os grandes, né? Assim como já vem fazendo há alguns anos, né? O Volta Redonda não é um páreo fácil para os times grandes da capital. Porém, o meu medo, né? Acredito que na grande maioria dos torcedores do Volta Redonda, caso aconteça um desmanche, né? Após o estadual. A gente sabe que... O que não é assim... mesmo tendo contrato longo, Isso. Mesmo tendo alguns jogadores tendo contrato longo, não é impossível, uma hipótese impossível de acontecer. Então, e esse ano mesmo, a gente sempre vai citar esse ano, teve alguns jogadores que saíram, né? O Volta Redonda conseguiu repor, sem cair muito o nível, né? O Thiago Amaral foi embora, o zagueiro foi embora para Moldávia, o Ana. Então, assim, o meu medo é esse. Porque já alguns jogadores já estão sendo visados. Eu acredito também que times de maiores expressões já estão esperando o Campeonato Carioca como um laboratório para estar acompanhando esses jogadores e saber se pode se reforçar para o Campeonato Brasileiro da Série A ou até mesmo da Série B, né? A gente sabe que a procura é muito grande. E, então, assim, eu acho que a diretoria já deve ter que se planejar em relação a isso, saber que vai ter saídas, como você mesmo disse. A gente sabe que o contrato é longo, porém tem o jogador, se você pagar, né, a multa contratual... A multa que não é grande, né? Que às vezes não é grande. A gente tem certeza que não é grande de todos os jogadores, aí fica mais fácil, fica menos difícil para o clube interessado em contratar e fica muito complicado para o clube que tem um jogador, ele segurar o jogador. Mas é uma sinuca de bico, porque a torcida é por um bom campeonato. Se faz um bom campeonato, é lógico, fica em evidência o jogador. E se o jogador fica em evidência... Tem esse risco, né? Tem o risco, mas a gente já viu o Volta Redonda esse ano se montar, remontar, e a gente acredita no potencial da diretoria para poder fazer essa remontagem. Bom, o que está acontecendo no Volta Redonda, a renovação com a maioria dos jogadores, boa parte dos jogadores renovou contrato, a chegada do Henrique foi muito bem quando atuou aqui. Sim. O Luiz Gustavo já renovou, o Marcelo já tinha um contrato estendido, o João Clériston ficou, o Márcio Paraíba ficou, já tem o garoto lá, o zagueiro, Gilberto? Isso, o Gilberto veio da base, Gilberto, né? que veio da base, tem mais o outro zagueiro também. Então, a espinha dorsal, ela foi mantida. Agora, aconteceram, o Jorge Luiz também vai muito ter bom a jogador. possibilidade de ficar, o meia. Então, a espinha dorsal do time, ela foi mantida. A intenção agora é contratar entre 4, 5 jogadores para recompor o elenco, para se agregarem a esse pessoal que ficou, para montar realmente o elenco do Volta Redonda para 2007. Esse é o objetivo da diretoria. Agora tem esse desafio
de conseguir patrocinador. É uma diretoria, no meu entendimento, é crítica, claro que é uma crítica. Para mim, a diretoria comete um erro, ela é muito fechada, acho que tem que se abrir um pouco mais, tem muita coisa boa para ser vista, tem muita coisa boa para acontecer, precisa se abrir um pouquinho mais. E a questão do marketing, do departamento do marketing, que tem que dar uma guinada aí para poder realmente dar um apoio para a equipe conseguir novos patrocinadores, novos projetos. Não é só, quando a gente fala de marketing, não é só patrocinador para o clube. Projetos para o clube, projetos até para a própria cidade em relação ao futebol, que insira o Volta Redonda no contexto e que o Volta Redonda ganhe projeção com esse projeto. Acho que esse é o papel do marketing, né? É verdade, o marketing tem que estar sempre também arrecadando, né? Seja com brindes, né? Camisas festivas, é sempre muito importante. Eu acredito que se tivesse uma criação de um stand de vendas em algum ponto, né, estratégico da cidade, poderia ajudar, né? A gente tem um grupo, Samuel, no WhatsApp, onde a gente debate ideias só de torcedores do Volta Redonda. Né? Tem alguns torcedores do Volta Redonda aí que é muito conhecido na cidade, Paulo Pires, o Gelver, o Geraldinho, que é pai do Gelver, tem uma galera boa aí. E a gente debate nesse grupo algumas sugestões, né, de em como poder ajudar o Volta Redonda, né, seja na criação desse próprio stand, colocar um stand no shopping, colocar no Mercado Popular, colocar no Pleno Amaral Peixoto, no Aterrado, em algum ponto estratégico, onde cria essa aproximação entre torcida e clube, né? Verdade. É montar uma estratégia. Precisa de estratégia, a gente não tem visto isso. Infelizmente, é o senão em relação à diretoria do Volta Redonda. Tomara que nessa virada 2016-2017 a gente possa ver um Volta Redonda com uma estratégia maior e melhor voltada para dar mais visibilidade ao clube, que foi muito bem no futebol, foi muito bem conquistando o Campeonato Brasileiro da Série D de forma invicta, se classificando como consequência para a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente dá um tempo com o Tribuna do Esporte, na volta a gente começa a falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os 4 grandes do futebol carioca. Giba Imóveis. Competência, seriedade e compromisso com o cliente. A Giba Imóveis possui sede própria e uma larga experiência no mercado imobiliário. Busque encontrar a melhor solução, seja para moradia ou empresa, de acordo com o perfil do cliente, visando proporcionar o melhor retorno para o seu investimento. A Giba Imóveis trabalha com a venda de imóveis novos e usados, financiamento direto e pelo sistema financeiro da habitação, regularização, escritura, registro, loteamento, condomínio, incorporação, avaliação para compra, venda e locação, administração de imóveis residenciais e comerciais, construtoras do grupo Giba HC e Brito e KB. Imóveis 100% construídos, vendidos e entregues, 8 unidades no Retiro, 15 unidades no Voldac, 2 unidades na Morada da Colina, 10 unidades no Belvedere, 25 unidades no bairro de Fátima. Lançamentos em breve. 12 unidades na Vila Muri e 20 unidades na Morada da Colina. Giba Imóveis. Uma empresa familiar realizando os seus projetos. www.gibaimoveis.com.br 24 3347 0321 24 3347 0321. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o 6º melhor do Brasil. Entendam por quê. Pela terceira vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico.
O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifoa.edu.br/notas. Unifoa, cada vez melhor para você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Vem aí a terceira festa do trabalhador, 19 de novembro, ginásio do Recreio Volta Redonda. Premiação, 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$1.000 e uma poupança de R$5.000. Fique atento, seja um associado ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense e participe! De volta com o Tribuna do Esporte aqui pela Rede Sim de Televisão, TV Ideal, canal 8, em nome do Unifoa. Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Unifoa formando para a vida, e também em nome do Giba Imóveis. Giba Imóveis aluga, compra, vende o seu imóvel, tem sempre um negócio bom para você. Você pode ligar 3347-0321. Tem sempre uma pessoa capacitada para te atender, tirar todas as suas dúvidas, expor todo o material que o Giba tem, todas as opções, tanto de compra, de venda de imóvel, aluguel também de imóvel. Vale a pena ligar para 3347-0321. Giba Imóveis, a imobiliária da família. Guilherme, agora a gente fala do Campeonato Brasileiro. A gente tem um confronto. Primeiro a gente fala do Vasco da Gama. A gente teve um Vasco da Gama que empatou com a equipe do Avaí. Verdade. Já jogou na rodada. Ele empatou, foi para 55 pontos, né? Isso, 55. E o Avaí foi para... o Vasco foi para 58. Isso, 58, o Avaí 54. 54 pontos. E o Atlético Goianiense tem 61 pontos. Empatou na rodada. Empatou. E esse que era o grande medo, quando eu vi a entrevista do Jorginho, o Jorginho estava falando a seguinte questão. O torcedor fez uma manifestação, no meu entendimento, foi exagerada. Não sei o que você pensa. Eu acredito que toda manifestação da torcida tem que ser relevada, né, o Carlos Samuel. Nada melhor do que o torcedor, né, para dizer o atual momento que o clube está passando, né? Mas o torcedor ia ao estádio, ver o jogo que o torcedor viu, um Vasco da Gama se esforçando. Não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo. O Vasco da Gama, nós transmitimos o jogo. O Vasco da Gama se esforçando. No segundo tempo, o Renan catou até pensamento, né? Catou muito. Fico até feliz de ver o Renan assim. O Renan que foi goleiro do Botafogo, né? Mas ele estava numa noite inspirada, né? Verdade. Eu acho que podia jogar mais 180 minutos que o Renan não ia levar um gol. Isso, ele fez uma excelente partida no segundo tempo, no primeiro tempo também. Catou uma cabeçada do Rodrigo no cantinho direito dele, que se fosse um goleiro de algum time grande, muitos estariam falando até agora, né? Mas teve uma melhora no Vasco, né? Para mim, o grande erro do Jorginho foi não ter optado por um centroavante de área. Verdade. Né? Isso fez falta. Não só... não, mas é o centroavante que vai fazer o gol. Não, mas o centroavante, ele muda, né, o jogo taticamente, prende o zagueiro. Prende o zagueiro. Né? Então, houve uma melhora na equipe do Vasco da Gama.
novamente volto a criticar o fato da torcida não estar comparecendo ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Vasco precisa da sua torcida para empurrar. Se não vai dentro de campo, pelo menos no grito tem que ganhar. Verdade. Né? Um time com a grandeza do Vasco, a torcida não pode colocar o número de torcedores que está colocando em São Januário. Mas houve uma melhora, né? Muitos tinham medo do Vasco perder esse jogo, até porque era um jogo de 6 pontos, um time que estava vindo ali na cola do Vasco. E é como você mesmo disse, Carlos Samuel, é a noite que o goleiro estava inspirado, né? Podia estar chutando bola ao gol até agora, que a bola não entraria na meta do adversário, né? O Renan estava uma noite muito inspirada. E o Vasco abre um ponto mais um ponto de vantagem em relação ao Avaí e ao Londrina, os times que estão vindo ali atrás. É o Náutico também, o Náutico empatou também com o Atlético, né? Isso. E tem o Bahia que jogou ontem, né? O Bahia acho que empatou também. Estou tentando ver aqui os resultados. Eu não tenho essa informação. Porém, Carlos Samuel, o Vasco já tem que começar a pensar em contratações para o ano que vem. Né? Eu acredito que mais uma vitória na Série B já credencia o time de São Januário o acesso, já encaminha, né? Já acredito que esteja encaminhado. Esses 2 últimos jogos eram os 2 últimos jogos que eram importantes. O Vasco conseguiu uma vitória, conseguiu um empate, acho que está bom. Ganhou fora de casa e empatou dentro de casa. Porém, eu acredito que o Vasco já tem que começar a pensar no seu time que irá montar para o ano que vem, né? Já está mais do que comprovado que esse time, após o primeiro semestre, né, nessa virada no meio do ano, não tem perna a chegar até o final do ano. Né? Jogadores experientes, a gente sempre está falando aqui no Tribuna e até mesmo no Tribunal Esportivo, em relação à idade dos jogadores do Vasco da Gama. E está mais do que comprovado que depois do meio do ano o time caiu muito de rendimento. Né? A gente percebe que o time vai tocando o campeonato a banho-maria, né? Pontuando aqui, perdendo um jogo ali, e não pode ser assim. Sendo não tem como, né? Isso, e sendo que a Série A do ano que vem, a gente tem mais do que prova, do que é um campeonato de nível bem maior, né? O nível até dos times que disputam é bem maior. A gente viu o América Mineiro, segunda-feira, ganhou do Atlético Paranaense, o América Mineiro já é tido como rebaixado, né? E deu um sufoco no Atlético Paranaense, ganhou o jogo do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense brigando por vaga na Libertadores. Então o Vasco vai ter que repensar muito em relação ao elenco que tem. Lógico, tem jogadores que é da base, que estão subindo, que é bom. Por exemplo, o que me chamou muita atenção no jogo de quarta-feira foi aquele menino Douglas, um menino muito bom. Rapaz, né? Também é o segundo jogo que eu vejo dele. Isso. Ele jogou contra o Paraná e jogou também contra quarta-feira Contra o Avaí. O Avaí. Sabe, fiquei assim, encantado com ele. Isso. O William também é um bom jogador. O William é um bom jogador, um bom volante. Tive a oportunidade de ver o William atuando pela primeira vez em Madureira. Ele estava jogando pelo Madureira. Sim. Muito bom. E o Vasco logo em seguida o contratou. Teve um problema de contusão. Ele começou muito bem, né, no Vasco na Série B, eu lembro. Uhum. E teve esse problema de contusão e ficou um tempo afastado e já voltou, né, e voltou bem. E tem o Luan também, que é da base, com experiência em seleção olímpica, né? Então, assim, eu acredito que o Vasco já tem que começar a trabalhar por debaixo dos panos ali em relação à contratação para o ano que vem. E contratação pontual e boa, né? Porque o Vasco não pode ficar brigando por rebaixamento e culminar com rebaixamento, né? O Vasco 2014, ele fez um bom campeonato. Sim. 2015, Série A. 2015, um desastre. A primeira fase, porque a segunda fase do campeonato. Não, o segundo turno foi muito boa, mas o primeiro turno. Aí Vasco de 2016 na Série B novamente. Não pode 2018 voltar para a Série B. A coisa fica complicada. Mas esse empate do Atlético, de certa forma, foi bom, porque não distanciou muito. A distância ia aumentar para 6 pontos, né? Isso. Ia aumentar para 6 pontos, mas o Atlético acabou empatando com a equipe do Náutico. O Vasco está vivo aí na competição. Quem sabe, de repente, novos tropeços aí do Atlético Goianiense. Se bem que a gente fala de 4 pontos, mas são 5, né, na verdade. Isso. São 5 pontos. E a gente espera que o Vasco da Gama possa fazer um restante campeonato bom e se classifique para a Série A. O bom seria ser campeão, mas o Atlético está muito bem, está numa batida legal, numa atuada legal. Não empatou com qualquer time, empatou com um time que briga por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E a rodada acabou sendo, de certa forma, boa. O empate contra o Avaí não foi um mau resultado. O Vasco não jogou mal.
Agora, dizer que foi um mau resultado, que a torcida chamando o time de sem vergonha, achei um exagero danado, porque o time brigou, lutou, né, até o fim, mas tem dia, aliás, tem noite, né? E eu acredito, Carlos Samuel, a gente fala de forma exagerada da torcida em relação ao manifesto, porém é um grito entalado já de alguns jogos, né? A torcida está ali apoiando, aí você pega um CRB que estava caindo na tabela, né? E o Vasco perde 2-1, faz alguns jogos, por exemplo, venceu o Paraná, mas não jogou tão bem assim, né? A gente sabe que foi uma vitória mentirosa, porque o time do Paraná é muito fraco, né? Então, assim, o empate com o Avaí, você pensando em termos de competição, em termos de tabela, não foi ruim, né? Foi danoso pela briga, pelo título. Isso. Agora o Avaí, poxa, tá ali brigando para retornar à Série A. E tem um detalhe interessante, o torcedor ali na hora, o torcedor muito passional, ali na hora para ele analisar é complicado, mas você jogar contra um time que joga lá atrás é difícil demais, é muito difícil. Você acaba ficando vulnerável, você não marca, você ataca mais do que marca e a coisa realmente fica complicada. Temos alguma coisa do Vasco que eu queria colocar? Acho que é isso aí, esperar a rodada terminar. Isso. É esperar a rodada terminar, eu acredito que o Vasco já esteja no caminho certo, né? O caminho que já foi traçado desde o começo da competição, desde o começo do ano. Então acredito que o acesso do Vasco já esteja encaminhado, acredito que não tenha muita coisa para falar mais do Vasco, não. É torcer para que continue, né, com bons resultados até o final da competição e que não passe, né, tanto sufoco, né? Acredito que não dê mais, mas que não passe, porque o torcedor Cruz Maltino não aguenta mais. Não aguenta mais, né? É verdade. Vamos falar então agora da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fala do Botafogo. O Botafogo tem um encontro. Essa rodada, como o Guilherme disse na primeira entrada dele, então é uma rodada interessante. O Palmeiras enfrenta o Santos. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. Então, primeiro colocado enfrenta o quarto, não é isso? Isso. E o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado. E quem é o quinto colocado? É o Botafogo. É o Botafogo. Um empate nesses dois jogos vai aproximar o Botafogo. O Botafogo em relação ao Palmeiras, tudo bem, né? O Botafogo pode até torcer por uma vitória do Palmeiras. Verdade. Né? Mas digamos assim, um empate nesses dois jogos, ou uma vitória do Palmeiras e uma vitória, de repente, do Flamengo, e uma vitória do Botafogo, é lógico, deixaria o Botafogo muito mais próximo, né, ou menos distante, como queiram, dessa vaga na Libertadores, a vaga direta. Você acredita nessa vaga direta ainda pelo Botafogo? Olha, Carlos Samuel, eu como torcedor do Botafogo, diante da bela competição que o Botafogo tem feito, né, principalmente depois da chegada do Jair Ventura, eu não tenho motivos para desconfiar. Né? O Botafogo vem de 5 vitórias consecutivas. Hoje a gente tem a segunda melhor campanha do segundo turno, né? Somente atrás do Palmeiras. A sequência do Botafogo, eu sempre falo, não é tão difícil. Né? Se você for pensar que o Palmeiras, quando o Botafogo for enfrentá-lo, já pode estar com o título em mãos. A expectativa do técnico Cuca é quando for enfrentar o Botafogo já ou campeão ou precisando de um empate para ser campeão. Verdade. E também pego o Flamengo na próxima, sem ser essa rodada a outra, e clássico a gente sabe que tem tudo que ninguém pode chutar um placar. Então clássico é clássico, né, e tem sim chances de acreditar. O Botafogo ele vai pegar o Coritiba, né, o Coritiba chegou no Rio de Janeiro hoje por volta de 5 e pouca da manhã, após uma viagem de 17 horas, né, então assim... E também tem alguns desfalques, por exemplo... É bom a gente lembrar que o Coritiba jogou pela Sul-Americana e foi eliminado pelo Atlético Nacional. Isso. E o Coritiba vem com alguns desfalques. O Kleber foi expulso contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E outros desfalques que estão machucados. E está brigando desesperadamente para não ser rebaixado. Né? Teve o Sport que venceu na rodada ontem, então o Coritiba tem que ganhar o jogo contra o Botafogo. O Sport venceu a Ponte Preta, né? Isso, por 1-0. Então, assim, eu acredito que o Botafogo faça um excelente jogo contra o Coritiba. O Botafogo já tem um certo tempo de folga, né? O último jogo foi contra o Santa Cruz na quarta-feira da semana passada, né? Então o Botafogo tem descansado, tem
pôde trabalhar muito a parte tática, né? É lógico que a tática não ajude tanto no gramado da Arena da Ilha do Governador, porém o time já está acostumado a jogar naquele gramado, né? E para perspectiva do Botafogo no campeonato, essa rodada é a ideal. É porque, olha só, o Flamengo tem 61 pontos, o Palmeiras é o primeiro colocado, tem 67, o Atlético tem 59, é o terceiro, e o Santos tem 58, é o quarto. Vamos tratar de resultados aqui. Digamos que o Flamengo vença e o Palmeiras vença. O Palmeiras vai para 70, alcançar o Palmeiras é impossível, né? Botafogo, isso, o Flamengo é 64. O Flamengo vai a 64, mas o Atlético Mineiro ficaria com 59, permaneceria, e o Santos também permaneceria com 58. Não mudaria nada a classificação. O Palmeiras seria o primeiro, o Flamengo segundo, o Atlético terceiro, o Santos em quarto, o Botafogo em quinto. Só que o Botafogo ficaria a 2 pontos do Santos, isso, que já é pré-Libertadores, não é isso? Isso. E a 3 pontos do Atlético Mineiro. Aí tem um confronto... Botafogo e Flamengo. Tem um confronto Botafogo e Flamengo, tem um confronto Botafogo e Palmeiras. Isso. Aí eu já vejo como complicadores, mas o Atlético enfrenta os dois também. Verdade. Né? O Atlético enfrenta os dois. E tem o Santos no meio do caminho, né? A gente não pode esquecer. Mas aproximaria e muito o Botafogo de uma possibilidade de uma classificação direta na série, no campeonato para a Libertadores. Né? E o Botafogo ele vai pegar nesses 6 últimos jogos que faltam, o Carlos Samuel, times que já não estão disputando, né, rebaixamento ou até mesmo uma vaga na pré-Libertadores. O Botafogo ainda pega a Chapecoense, o Botafogo ainda pega a Ponte Preta. A sequência do Botafogo, ó, Coritiba, Flamengo. Isso. Depois o Botafogo pega aqui a Chapecoense, como disse o Guilherme. Depois enfrenta o Palmeiras na 36ª rodada. O Palmeiras já espera na 36ª já está com título, né? De repente até um jogo que não vai ser tão complicado assim para o Botafogo. Depois a Ponte Preta. Na Preta. 37ª ele enfrenta a Ponte Preta. E fecha com o Grêmio no Sul, fecha com né? o Grêmio lá na arena do Grêmio. Entendeu? Aí já a situação do Grêmio já resolvida, a situação da Ponte Preta já vai estar resolvida. É lógico, a gente está falando só do Botafogo, mas tem o Santos, por exemplo, enfrenta na última rodada o América. Depois ele tem um confronto antes, né, do América. O Santos tem um confronto, vou abrir aqui para ver o confronto do Santos, que passa a ser super importante para o Santos enfrenta o Cruzeiro, que ainda não está respirando. Livrou, né? Isso acontece na 36ª. Tô vindo de frente para trás agora. Na 35ª o Santos teria enfrentado o Vitória, que também na situação aí para não ser rebaixado. Na situação complicada, pega na última América, como a gente já disse, a América já com a situação dele definida, e pega a Ponte Preta na próxima rodada, na 34ª rodada. Então, eu vejo chance sim para o Botafogo. Vai depender dessa rodada, como você disse no começo. Tropeço de Santos e tropeço do Atlético, essa deve ser a torcida do Botafoguense. E é lógico torcer também para o Botafogo ser eficiente, né, Guilherme? E vencer a equipe do Curitiba. E o Atlético Mineiro, o Carlos Samuel, a gente não pode esquecer que está envolvido na Copa do Brasil, né? Ele deu um grande passo no primeiro jogo de ida contra o Internacional, ganhou de 2-1 na casa do adversário. Isso. Então, assim, eu acredito que o Atlético Mineiro dê preferência para a Copa do Brasil, e a gente tem que também saber que se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, aí não serão as 3 vagas, vai aumentar mais uma vaga, e o Botafogo até mesmo ficando em quarto conseguiria essa vaga, se o Atlético Mineiro ficar à sua frente, né? O Botafogo hoje em dia é torcer para o Atlético Mineiro. Aí não seria pré-Libertadores. Isso, né? O Botafogo tem que torcer para o Atlético Mineiro ser campeão da Copa do Brasil e torcer para passar o Santos na competição. Porque ele passando o Santos, o Atlético Mineiro sendo campeão da Copa do Brasil, o Botafogo consegue, né, se fazer sua parte, consegue ingressar a Libertadores diretamente sem precisar de pré-Libertadores. E nessa matemática fica melhor ainda, né? Porque se ele vencer o Santos e perder, ele fica 2 pontos do Santos. Isso, não é tão difícil. E o Santos não vem de bons jogos. Eu tenho acompanhado os jogos do Santos. Conseguiu um gol, né, uma falha do goleiro lá em Chapecó, que acabou com a vitória
contra a Chapecoense. A Chapecoense já estava virada também para a Sul-Americana, onde conseguiu a classificação. Então o Santos, eu acompanhando, eu tenho visto que o Santos não tem feito bons jogos. É um time que eu sempre elogiei, porém nesse final de campeonato tem perdido força. Então eu acredito que essa vaga para a Libertadores direta ainda esteja aberta. Lógico, se o Botafogo fizer a sua parte. Tem que fazer a parte dele e isso é de fundamental importância. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, reta final do Tribuna do Esporte, a gente fala do jogo Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, e do Vitória e Fluminense. Fluminense enfrentando o Vitória, voltando a jogar no Maracanã. Os jogadores todos empolgados com esse retorno do Fluminense ao Maracanã. Vem aí a terceira festa do trabalhador, 19 de novembro, Ginásio do Recreio, Volta Redonda. Premiação, 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$1.000 e uma poupança de R$5.000. Fique atento, seja um associado ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense e participe! Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o sexto melhor do Brasil. Entenda o porquê. Pela terceira vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifua.edu.br/notas. Unifua, cada vez melhor para você. Giba Imóveis. Competência, seriedade e compromisso com o cliente. A Giba Imóveis possui sede própria e uma larga experiência no mercado imobiliário. Busque encontrar a melhor solução, seja para moradia ou empresa, de acordo com o perfil do cliente, visando proporcionar um melhor retorno para o seu investimento. A Giba Imóveis trabalha com a venda de imóveis novos e usados, financiamento direto e pelo sistema financeiro da habitação, regularização, escritura, registro, loteamento, condomínio, incorporação, avaliação para compra, venda e locação. Administração de imóveis residenciais e comerciais. Construtoras do grupo Giba HC e Brito e KB. Imóveis 100% construídos, vendidos e entregues, 8 unidades no Retiro. 15 unidades no Voldac. 2 unidades na Morada da Colina. 10 unidades no Belvedere. 25 unidades no bairro de Fátima. Lançamentos em breve. 12 unidades na Vila Muri e 20 unidades na Morada da Colina. Giba Imóveis. Uma empresa familiar realizando os seus projetos. www.gibaimoveis.com.br 24 3347 0321 24 3347 0321.
volta com Tribuna do Esporte aqui pela Rede Sim de televisão, TV Ideal, canal 8, em nome de Unifoa. Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Unifoa, formando para a vida. E também em nome do Giba Imóveis. Aproveitar e mandar um abraço lá para o Giba Imóveis, para todo mundo, para todo o pessoal lá do Giba Imóveis. Giba Imóveis vende, regulariza o seu imóvel, compra, tem sempre um bom negócio para você, tem uma equipe super especializada, uma equipe bacana para atender você, para dirimir todas as suas dúvidas. É só você dar uma ligada 3347-0321, pessoal do Giba Imóveis esperando por você e com certeza tem um bom negócio no Giba Imóveis à sua espera. Vamos então falar desse confronto Fluminense e Vitória, o Guilherme. O Fluminense, ele ocupa hoje a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem 47 pontos. O Vitória, ele tem... Cadê o Vitória aqui? É o primeiro da zona de rebaixamento. O Vitória, né, é o primeiro da zona do rebaixamento, 17º colocado. Esse fato é de... Não vamos nem pela questão técnica só, é importante, é lógico, avaliar a questão técnica. Mas o fato de um estar brigando para entrar numa zona de classificação para pré-Libertadores e o outro fugindo do rebaixamento, acho que é ingrediente bastante para ter pelo menos um jogo dramático, né? Um jogo em que os dois irão buscar a vitória, né? Tem muitos, né, cuidados desse jogo. O Fluminense, eu acredito que tem que ser o jogo X da virada tricolor para estar conseguindo essa vaga na pré-Libertadores, né? Diferente do Botafogo, que ainda tem a esperança de conseguir a vaga direta, o Fluminense acredito que já não tenha mais, né? O Fluminense passou uma grande parte, Carlos Samuel, do campeonato ali no meio da tabela, assim como está hoje, né? Um pouquinho mais para frente, então se já acostumou com aquele 6º lugar, com aquele 5º lugar, e agora na parte principal da competição o Fluminense não está nessa parte, né? Então, assim, o torcedor machuca um pouco, né? É verdade. Porque no começo da competição a gente não sabia que ia ter essas vagas novas para pré-Libertadores, né? E depois que apareceu, o Fluminense deu uma caída. Acrescentando que hoje o time do Vitória tem a volta do Marinho, que é o seu principal jogador. Marinho, na inclusive competição. Foi pretendido pelo Botafogo. Isso. Mas vários já tá times, né? Tem vários times que estão interessados. Isso. Não sei como ele vai voltar, é um jogador importante para o Vitória, acredito que tenha sido o melhor jogador do Vitória na competição, um jogador Marinho. Então, tem muita coisa para acontecer nesse jogo de hoje no Maracanã, né? Tem a volta do Maracanã para o torcedor tricolor. Que é um fato assim, importantíssimo. Tem muita gente que ainda não atuou no Maracanã. A gente costuma dizer, o pessoal que gosta muito de... Tem pessoas que ficam vigiando, né? O pessoal falar no rádio, falar na televisão. Aí acha um absurdo quando fala que é reconhecimento do gramado. Pô, como é que o cara pode reconhecer uma coisa que ele não conheceu algum dia? Não é verdade? E nesse caso não é reconhecimento, é conhecimento do gramado. As pessoas, os jogadores ali, todos eles, né, fizeram conhecimento do gramado. Foi legal saber disso aí. Agora, tem muita gente que o conhecimento do gramado ele passa a ser secundário pelo fato de muitos jogadores não terem jogado no Maracanã. Verdade. Que tem toda essa mística. Não é o maior estádio do mundo hoje, mas tem toda essa mística. Maracanã, palco de muita coisa boa, palco de decepção, Copa do Mundo, aquela coisa toda. Então tem esse ingrediente também a ser colocado, né? Fluminense brigando para entrar no chamado G6. Se ganhar o jogo, dependendo dos resultados do Corinthians, do Atlético Paranaense e do Grêmio, ele pode terminar como 6º colocado, né? Pode terminar, não ultrapassa o Botafogo, não tem condições. E tem que brigar. Acho que não tem outro caminho, né? Como eu falei, hoje é o ponto X para a vitória, né? Para o ressurgimento do Fluminense, né? O Fluminense ele tem que querer essa vaga na pré-Libertadores, até mesmo para o orçamento do ano que vem, a chegada de jogadores melhores, né? O Fluminense tem que querer essa vaga. Vários aspectos, né? É muito aspecto que envolve. E eu acredito que o jogo hoje, como você mesmo disse, seu Carlos Samuel, tem vários ingredientes para ser um bom jogo. Vitória desesperado para sair da zona de rebaixamento, né? Como lembrei, o mesmo ponto que eu lembrei para o Coritiba, eu lembro para o Vitória, o Sport ganhou na rodada, né? O Internacional tem um jogo, teoricamente, fácil na rodada, né? Então,
Por exemplo, o Internacional pega o América Mineiro Verdade. dentro de casa. Não, pega o Santa Cruz dentro de casa. O Inter pode ir a 40 pontos. Isso. Então, se o Vitória não ganhar hoje, a sua chance de permanecer na Série A do ano que vem fica mais complicado. Então, porque o Curitiba pega o Botafogo, pode ir a 41. Isso. E o Internacional pega o Santa Cruz, pode ir a 40. Aí vai azedar o pé do frango. Verdade. Pro Vitória. Então, acho que hoje tem todo o ingrediente necessário para ser um belo jogo. E acredito que o Fluminense tem que fazer o resultado dentro de casa, tratar o Vitória como um time que esteja lá embaixo brigando, né? Respeitar o adversário? Sim, respeitar. Mas a vitória hoje é obrigatória. Tomara que a vitória venha contra o Vitória, né? Tem coisas que acontecem só ao Botafogo, mas também tem coisas que só acontecem ao Fluminense, né? Como perder para a Chapecoense, virar freguês da Chapecoense, aquela coisa toda. Né? O próprio São Paulo, que estava mal na tabela também, teve a virada. Isso, né? São Paulo e algumas coisas assim. Mas vamos torcer para uma virada do Fluminense frente à equipe do Vitória. Bom, vamos falar agora de um confronto que é super importante também, confronto lá da parte de cima do Campeonato Brasileiro. É o Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Mineiro, na casa do adversário, na casa do inimigo, e não tem outro resultado para o Flamengo não. É vencer ou vencer se quiser alimentar essa remota chance que ainda tem de ser campeão brasileiro. Por outro lado, é o Atlético Mineiro, que está envolvido na Copa do Brasil, a gente já falou sobre esse assunto aqui, tem grandes chances de figurar na final da Copa do Brasil. Mais uma vez, um interessante, que é mais uma vez Marcelo Oliveira, né? Isso. Tendo a oportunidade de disputar uma final de Copa do Brasil. Será que o Atlético vai fechar os olhos um pouquinho para o Campeonato Brasileiro e vai pegar aquilo que está mais latente, mais evidente, com mais possibilidade dele conquistar, vencer a Copa do Brasil, se classificar direto para a Copa Libertadores. Você acha que essa questão, Guilherme, do Atlético Mineiro está com esse olhar, com esse pensamento, com esse raciocínio entre uma competição e outra, você acha que o Flamengo pode se aproveitar disso? Olha, Carlos Samuel, poder até pode, mas eu acredito na força do conjunto, né? O Atlético Mineiro, para mim, tem o melhor elenco hoje no Brasil. Elenco, falo, os titulares e o banco de reserva, né? E até mais jogadores equilibrado, né? que não são relacionados também têm um nível de poder estar em qualquer equipe do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, eu acredito que errou ao mandar o jogo para o Mineirão, ao invés de deixar, né, na Arena Independência, né? É um estádio menor, mais acanhado, porém, eu acredito que é mais caldeirão, né? Então, assim... Você ainda acha que tem esse aspecto ainda? Tem sim. Você fez parte da história da conquista do Atlético, Libertadores, né? Libertadores, embora o Mineirão também, em alguns jogos, mas aquela famosa frase do caiu no horto, tá morto, ficou muito, assim, presente no torcedor, né? Pegou, né? É verdade. Então, eu acredito que, como você mesmo disse, esse jogo é o tudo ou nada para o Flamengo na competição, né? É lógico que o Flamengo não vai chegar e tentar o ataque a todo momento e deixar sua zaga exposta para tomar gol, porque o contra-ataque do Atlético Mineiro é mortal, né? Você tem o Robinho, você tem o Otero, você tem o Fred, que é um goleador, então é complicado. O Casares também, né? Parece que não tem muito juízo, mas joga muito. Joga muita bola. Esse Otero também, joga demais. Demais. Então, tem tudo para ser o melhor jogo da rodada, né? Por mais que a gente saiba que tem o Palmeiras e o Santos na Vila Belmiro, mas em relação a futebol jogado, eu acredito que são os dois melhores times de futebol, né, que esteja jogando o melhor futebol nesse segundo turno. Então, assim, tem tudo para ser um grande jogo, né? O Flamengo tem que ir muito consciente, né? Não se menosprezar, falar que entrar como um time pequeno, não. O Flamengo tem que entrar como um time grande, bater de frente com o Atlético Mineiro, sabe que é um jogo muito difícil, mas nada impossível. E tem essa expectativa de continuar lutando, né, pelo título. A gente sabe que uma derrota e uma vitória do Palmeiras no jogo contra o Santos, acredito que não tenha mais o que fazer na competição, a não ser brigar por vaga na Libertadores. Né? É verdade, com certeza. O Flamengo, o técnico Zé Ricardo, deve voltar com 3 atacantes, até porque tem a necessidade da vitória. O técnico Marcelo Oliveira ainda está definindo qual a melhor equipe para enfrentar a equipe do Flamengo, justamente pelo desgaste do jogo contra o Internacional. Tem um próximo jogo, que é em Minas. O Atlético está muito bem, como a gente já disse aqui, tem amplas possibilidades. Talvez ele mescle o time,
O Rafael Carioca não vai jogar, perdeu o avô, está muito abalado pela perda do avô. E fato é que, pelo menos essa ideia inicial do técnico Zé Ricardo, parece que ela vai se configurar o Flamengo voltando com 3 atacantes. Isso atrapalhou muito também o time do Flamengo, né? Atrapalhou. Joga com 3 atacantes, depois tira, preteriu alguns jogadores em detrimento de outros que não deram certo. O caso do Mancoedio, né? Que não teve regularidade até então. O que você acha? Vai de 3 atacantes mesmo, Zé Ricardo, ou é só balão de ensaio? O Flamengo conseguiu essa arrancada, principalmente no segundo turno, por estar jogando com 3 atacantes, né? E depois que mexeu, os resultados não vieram mais, né? Então acredito que ele volte para a formação que estava dando certo, né? Ele tem que ganhar o jogo e nada melhor do que ter um jogador em cada ponta, né? Os 2 pontas jogando, o centroavante centralizado, deve ser o Paulo Guerreiro mesmo, né? E acredito que isso seja a chave do sucesso para o time do Zé Ricardo. O Flamengo tem Gabriel, o Everton está contundido ainda, né? Tem Gabriel, tem Marcelo Cirino, tem Fernandinho, tem o Sheik. Isso, tem o Sheik para jogar pelas pontas. Para jogar pelos lados ali do campo. E tem o Leandro Damião e o Guerreiro. E o Felipe Viseu. De centroavante. O Guerreiro não é centroavante. Não é. O Guerreiro não é centroavante. Eu arriscaria o Damião e o Guerreiro. Seria melhor, né? Já jogaram juntos na competição. O Guerreiro, ele sai da área bem. Ele jogou um partidaço contra o Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. Eu não sei se o fato de estar enfrentando esse clube motivou, foi combustível para ele ali, mas acho que ele jogou muito bem. Eu não sei se ele já treinou com essa formação. Acho que tem lugar tanto para o Leandro quanto para o Guerreiro, invertendo as posições, o Guerreiro saindo um pouquinho mais da área. E o Leandro Damião mais fixo, Mais fixo, né? Ele Leandro é muito mais centroavante do que o Guerreiro, embora o Guerreiro cabeceie bem e tal, mas o Damião tem mais essa característica. O Damião, após chegar no Flamengo, ele no seu jogo de estreia fez gol, né, de pênalti. É um jogador que se espera mais, né, é um jogador que tem status de matador, né, de artilheiro. Não vinha de bons trabalhos, né, no Santos, no Cruzeiro. Porém, eu gosto muito desse jogador, o Caçamel. Ele, pelo menos no Flamengo, às vezes que ele entrou em campo, não faltou garra. É verdade, é bom jogador. E a torcida do Flamengo cobra principalmente isso, o garra, né? É um jogador que briga, é um jogador que faz o pivô ali na frente, que, como a gente falou, segura o zagueiro. Né? Eu acredito que se entrasse com os dois seria uma boa, até pelo jogo que o Paulo Guerreiro também fez contra o Corinthians. Se repetisse esse jogo contra o Atlético Mineiro, daria muito trabalho à zaga do Atlético Mineiro. O Leonardo Silva é um desfalque para o Atlético Mineiro, um jogador que está contundido. Um jogador que é muito bom na jogada aérea. No cabeceio, né, no cabeceio. Então já é mais um ingrediente. Então, assim, eu também vou de encontro com o seu pensamento. Eu colocaria os 2 jogadores, mas eu acredito que ele deve voltar com um jogador em cada ponta, botar um jogador leve. Falam-se muito do Fernandinho entrar como titular. Eu vejo o Fernandinho jogar. Fernandinho. E pior de tudo que é complicado, né? O técnico da Fernandinho, ele é muito atabalhoado, é driblador, ele pode jogar numa faixa curta de campo, para ele driblar e cruzar. Se precisar pensar muito, a coisa fica difícil. Vamos agora aos placares aqui. Flamengo e Atlético. Arrisca placar? Eu acho que pelo bem da competição e por ter muitos amigos flamenguistas, né? Eu acredito que o Flamengo ganha 1-0. A namorada é flamenguista Não, também? a namorada é botafoguense. Ih, é livre, espontânea pressão? Já antes de começar o namoro já era botafoguense. Ah, meu Deus do céu. Vasco não. Fluminense e Vitória? Eu acredito na vitória do Fluminense por 2-0. 2-0 em Botafogo e Curitiba, não precisa nem perguntar. Vitória do Botafogo por quanto? Espero que com facilidade, Carlos Samuel. Eu acredito que o Botafogo vença por 3-0, até por causa do desgaste do Curitiba. É verdade. Né? E eu acredito que o Botafogo tenha um jogo fácil pela frente, faça 3-0 e entre de vez na briga pela Libertadores direta. Se bem que o Botafogo gosta de complicar o fácil e facilitar o difícil. São coisas... Se botafoguense você que está nos assistindo que é botafoguense, você sabe disso. O Botafogo é diferente.
a gente costuma fazer a conta, parece que nenhum time faz, né? Isso. Se não tivesse perdido pro América, se não tivesse perdido pro Santos, você jogou muito mal o Santos contra o São Paulo na primeira rodada com o time reserva, né? A gente faz essa conta como se os outros também não fizessem, né, Guilherme? Não, O Botafoguense é assim. Boa tarde, Guilherme. Até a próxima segunda no Tribunal Esportivo, lá pela Rádio Sul Fluminense. Eu que agradeço, Carlos Samuel, estar diante de um novo fim de semana, né? Eu peço a Deus para que cada um que esteja nos assistindo tenha paz, né? E que possa ter um excelente fim de semana. Agradeço também por quem está nos assistindo. Tem um amigo meu assistindo, está de férias do serviço, mas estava doido para assistir a gente nesse horário da hora do almoço, que é o Rogério. Um abraço, Rogério. Um grande amigo. E aí, a gente está segunda-feira lá na rádio, como você mesmo disse, de 20 às 22 horas na rádio 1390, né, na Nova Sul Fluminense. Isso. E falando, debatendo sobre o futebol brasileiro, o futebol carioca especialmente. É isso aí. Legal. A gente encerra o nosso Tribuna do Esporte de hoje, segunda edição, a primeira edição na terça-feira, de 22 às 23h30. Um ótimo final de semana, dia abençoado para todos. Que a gente possa, na próxima terça-feira, todo mundo aqui com mais uma edição do Tribuna do Esporte e, é lógico, comemorando, se possível, vitória dos 3 cariocas na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, até a próxima terça-feira. Thank you.